Eu agora vou falar para vocês um pouco sobre instrumentos ópticos, tá? O primeiro, o mais simples de todos, muito utilizado, como eu falei na aula anterior, já usei isso muitas vezes, é a lupa ou lente de aumento, que também pode ser utilizada como microscópio simples. Essa lente de aumento, essa lupa, ela cria, olha só, uma imagem virtual maior e direita em relação ao objeto. Você é o observador, tá aqui. A imagem desse objeto para você ela é direita, maior e virtual. Quando o objeto está fixo e a lente também, essa lente pode ser utilizada como microscópio. Microscópio simples, com pouca ampliação, mas que já quebrou um galho aí anteriormente para muitos estudiosos, tá? Lá pela época de Newton, até anterior a ele, é o que eles possuíam. E mesmo assim o pessoal estudava. Então a ciência evolui, os instrumentos evoluem, mas partem de ideias simples. Uma lente, uma imagem virtual maior à direita. A partir daquela ideia de microscópio simples, nós chegamos à ideia do microscópio composto. Ele é formado por uma lente convergente, a objetiva, associada a uma segunda lente, chamada ocular, que fica próximo do olho do observador. Então, objetiva próxima do objeto, ocular próxima do olho do observador. Essa lente objetiva conjuga uma imagem que nesse diagrama é chamada I1. Olha só, I1. A imagem I1 ela foi produzida a partir daqueles raios de luz que a gente estudou no PowerPoint anterior. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo centro óptico, sai sem desvio. A interseção deles cria I1. Então, I1 é a imagem produzida pela lente convergente objetiva. Mas olha só, essa imagem 1 ela é captada pela ocular. Para essa lente ocular, I1 se transforma em um objeto. E olha que interessante, o observador vê esta imagem ampliada e ela se transforma em I2. Mas como? Usando de novo, ó, raio paralelo, sai pelo foco. Esse foco aqui é o foco da segunda lente, da ocular. Raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. O prolongamento dos dois cria uma imagem virtual. Então, repare bem, I2 é a imagem final desse sistema, muito maior do que o objeto. A ampliação desse sistema todo ela é dada por esse produto aqui, ó. A ampliação produzida pela objetiva vezes a ampliação produzida pela ocular. Então, esse sistema, o microscópio composto, muito utilizado em ciências, te dá grande ampliação em relação ao objeto. Pessoal, a luneta astronômica ela tem um princípio de funcionamento parecido com o microscópio composto. Olha só, ela tem uma objetiva e ela tem uma ocular. Mas atenção, a objetiva da luneta astronômica tem grande distância focal, olha só, às vezes da ordem de metros, tá? E também eu quero ensinar para vocês a formação de imagens nessa objetiva aqui. Esse raio ele passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Mas entenda bem, esse raio também ele pode ser considerado um eixo secundário da lente. O eixo principal é aquele que a gente já estudou o tempo todo. Qualquer eixo que passa pelo centro óptico pode ser considerado um eixo secundário. E olha como isso é importante. Um raio de luz que seja paralelo a esse eixo secundário atravessa a lente e converge para um foco secundário. Esse foco secundário aqui ele é dado pela interseção do eixo secundário com o plano focal da lente. O plano focal é um plano que passa pelo foco principal imagem da lente. Então aqui você tem um plano focal da primeira lente. Plano focal da lente 1, objetiva. O eixo secundário determina esse ponto, que é o foco secundário imagem dessa primeira lente. Um raio de luz que vem lá do objeto situado no infinito. O infinito para a lente é um objeto mais afastado da objetiva, tá? Distante da objetiva. Por exemplo, um astro que você observa está no infinito em relação à objetiva. Esse raio de luz entra
na lente paralelo ao eixo secundário, sofre refração e aponta para o foco secundário. E nessa região aqui, que é o plano focal da objetiva, forma a imagem I1, através da interseção desses raios de luz aqui. Essa imagem I1, ela será um objeto para a ocular. A ocular, conforme eu ensinei anteriormente, conjuga essa imagem I2, uma imagem virtual e maior, bem maior do que o objeto situado no infinito. Nesse PowerPoint, estou detalhando para você qual é a ideia de plano focal. Imagina só na lente convergente o foco-imagem F'. Uma perpendicular a ele define o plano focal. O eixo secundário, um eixo que passa pelo centro óptico, quando intercepta esse plano focal, define um foco-imagem secundário. Todo raio de luz que passar paralelo a esse eixo secundário se refrata na lente apontando para este foco secundário aqui. Então esse é o princípio de funcionamento da luneta astronômica quando o objeto está no infinito. Um objeto lá no infinito, nós consideramos que o raio de luz sai dele paralelo ao eixo secundário, pode até sair paralelo ao eixo principal também, e forma a imagem aqui, ó, sobre o plano focal da lente objetiva. Agora eu vou falar para vocês sobre telescópios. Telescópio ele já é uma evolução, digamos assim, dos instrumentos ópticos de observação astronômica. Ele usa um espelho primário que reflete a luz para um espelho secundário que depois manda para um sistema de lentes. Então, observem bem, a luz vem do infinito, toca o espelho primário, vem para o espelho secundário e depois se desloca para um sistema de lentes com foco, etc. Isso aqui é a base dos grandes observatórios, né? Eles usam telescópios de reflexão desse tipo. Pessoal, a máquina fotográfica é um exemplo muito interessante de instrumento óptico. Olha só, a máquina fotográfica pega a imagem de um objeto distante e, utilizando o princípio de funcionamento da câmara escura de orifício, projeta essa imagem no anteparo. Antigamente, esse anteparo aqui era um filme. Esse filme capturava os fótons de luz incidentes e, através de uma reação química, gravavam a imagem nele, que depois era revelada, impressa, etc. Hoje aqui você tem circuito elétrico, né, que salva a memória dessa imagem e depois você reproduz no celular, no computador e nas redes sociais por aí. A ótica geométrica estuda um pouco também do funcionamento do olho humano, tentando aproximar a incrível complexidade do olho humano a coisas mais simples que a física estuda no ensino médio. Então aqui eu vou mostrar para você uma coisa muito reduzida, muito simples sobre o nosso olho e sobre a visão humana, mas fica também de, como eu posso dizer, de incentivo para aqueles que querem estudar medicina, querem estudar a ótica do olho humano de uma maneira mais profunda, um oftalmologista, um futuro oftalmologista. Então aqui nós temos uma representação do olho humano em corte transversal. Os elementos principais desse olho humano que você precisa saber são esses aqui, ó. A córnea, o cristalino, são duas lentes que nós temos no nosso olho, e lá no fundo do olho a retina, que é o anteparo onde a imagem é projetada. Bom, temos também aqui músculos ciliares que alteram a curvatura do cristalino e permitem ao ser humano focalizar objetos distantes ou próximos, que dão a nitidez da imagem. Esse aqui é o modelo do olho reduzido, ou seja, colocando só elementos que a ótica geométrica estuda. Então, para nós aqui da ótica, nós temos a córnea, temos o cristalino, que funciona como uma lente convergente, e lá no fundo do olho a retina. Agora olha só, em média nós temos essa distância de 5 milímetros até o cristalino e lá para o fundo do olho uns 15 milímetros, em média, tá? Então esse modelo do olho aqui é o modelo que a física estuda. Bom, a imagem é formada no fundo do olho, na retina, e ela sempre vai ser
real, menor e invertida em relação aos objetos. Então o olho humano pode ser considerado um sistema óptico semelhante à máquina fotográfica, com duas lentes, córnea e cristalino, um diafragma, que é a parte do olho que regula a entrada da luz, que é a íris, e um anteparo lá no fundo, a retina. Olha só esse diagrama aqui, esse desenho, mostrando no fundo do olho a imagem desse lápis, olha lá, menor, real e invertida. Acomodação visual. Nossos olhos têm a condição de enxergar objetos muito distantes ou objetos muito próximos. Para que isso aconteça, nós temos que entender a acomodação visual. Então, quando nós olhamos um objeto muito distante, um navio no horizonte, um morro, uma árvore lá longe e tal, nós estamos com os músculos ciliares totalmente relaxados. Então, não fazemos esforço para enxergar objetos distantes. Porém, quando vamos olhando para coisas mais próximas, nós precisamos até esperar um tempinho, um pequeno tempo, para a imagem ficar nítida. É onde ocorre a acomodação visual. Para objetos bem próximos, os músculos ciliares trabalham com compressão máxima. Eles alteram a curvatura do cristalino para que a gente consiga enxergar objetos próximos a nós. Então, objetos distantes, tranquilo, sem nenhum esforço. Objetos próximos, a gente já trabalha mais. Os músculos ciliares trabalham mais nessa acomodação visual. A posição de máximo afastamento é quando os objetos estão no infinito. Olha só que interessante, como eu falei anteriormente, raios de luz que entram numa lente paralelos a um eixo secundário formam imagens num foco secundário. Esse foco secundário estará sobre a retina, num olho com visão normal, visão emétrope, visão sem defeito de visão. Na prática, olha só pessoal, objetos a mais de 6 metros do olho são considerados objetos no infinito. Então repare bem que essa palavra infinito não significa algo infinitamente grande, não é nada disso. Infinito na física é quando uma distância é muito maior do que outra em estudo. Então aqui você lembra que o modelo do olho reduzido, somando tudo aqui, dá uns 20 milímetros aproximadamente. E o objeto a 6 metros, então, está muito mais distante do que 20 milímetros. Porém, existe uma posição de máxima aproximação. Essa máxima aproximação é quando o objeto está no ponto próximo em relação ao olho humano. Esse ponto próximo para o ser humano, com visão normal e mais jovem, é aproximadamente 25 centímetros. Olha só, a 25 centímetros do nosso olho, um objeto produz no nosso olho a compressão máxima. Bom, com a idade isso aí vai aumentando, tá? Por quê? Porque a compressão máxima com a idade, ela se torna mais difícil. Esse ponto próximo vai ficando mais distante. E aí você tem aquele defeito de visão da vista cansada, né? Que a pessoa acaba tendo que afastar o livro, a revista, o celular para ler sem óculos o que está escrito ali. Bom, pessoal, de novo, ó, a formação de imagem no olho emétrope, digamos, sem ainda vista cansada, né? Feita por raios paralelos ao eixo secundário, formando imagem na retina, lá no fundo do olho, numa boa. Imagem sempre ó, real, menor e invertida. Bom, vou falar agora um pouco sobre defeitos de visão, tá? O mais comum deles é a miopia, que é o que eu tenho, né? Então, observem bem, no olho normal, a imagem se forma no fundo do olho aqui, tranquilo, sem problema. No olho míope, que é um olho alongado aqui para trás, a imagem acaba se formando antes da retina. E aí, os raios chegam até a retina, formando na retina uma imagem pouco nítida, uma imagem difícil de enxergar sem óculos, tá? Então observem bem, o olho míope é um olho muito convergente, a imagem converge para um ponto que não é bem a retina e chega na retina já difusa, já espalhando de novo, formando uma imagem pouco nítida. A correção desse defeito de visão, que é o meu defeito, é com a lente divergente. Ela torna o meu olho um pouco mais divergente, colocando a imagem na minha retina correta. Então olha só,
meu olho míope, um olho alongado, inicialmente sem óculos, a imagem se forma no meu olho antes da retina, eu usando o meu óculos, ó, a imagem se forma na retina. Então, ó, lentes para miopia, um resumo, são lentes divergentes, tem distância focal negativa e como a vergência é o inverso da distância focal, a vergência também é negativa. Vergência é o que você lê na receita do oftalmologista. Então, se você, como eu, tem miopia, a sua receita tem sinal negativo. Você verá lá -2, -3, -0,5 dioptrias. Muitas vezes lá não vem escrito dioptria e na prática todo mundo fala grau, né? Mas o correto é a lente para miopia tem vergência negativa, o grau, entre aspas, do míope é um grau negativo. Hipermetropia, aí já é o contrário, dificuldade de enxergar de perto, pessoal. Quando ocorre a hipermetropia, ocorre isso aqui, ó, o globo ocular encurtado. E aí a imagem se formaria na posição correta da retina lá atrás. Bom, ela acaba tocando a retina antes da conversão completa dos raios de luz. Também forma uma dificuldade de enxergar de perto, né? A miopia era uma dificuldade de enxergar de longe, a hipermetropia, olho encurtado, dificuldade de enxergar de perto. Para esse caso aqui, o jeito é colocar o sistema ocular da pessoa mais convergente. E para isso, usamos uma lente convergente na frente do nosso cristalino, que é outra lente convergente. Então, para a pessoa hipermétrope enxergar bem de perto, ela deve contar com uma lente corretiva convergente. Olha o símbolo. E aí, os raios de luz vão convergir para a retina da pessoa, que tem esse globo ocular encurtado. Então, em resumo, ó, lente para hipermetropia convergente, distância focal positiva, vergência positiva e com isso o grau do hipermétrope é um grau positivo. A receita de óculos de hipermetropia tem um valor positivo ali para a fabricação da lente. Agora temos astigmatismo. O astigmatismo ele aparece quando a curvatura da córnea não é constante em todos os pontos. E quem é astigmático, que também é o meu caso, eu tenho miopia com astigmatismo, conjuga mais de uma imagem para o mesmo objeto. É muito estranho, não dá para descrever, tá? É o seguinte, você olha para a luz de um poste, por exemplo, ou uma luz acesa, você enxerga mais de uma luz, você enxerga mais de uma imagem daquela lâmpada acesa. Para corrigir isso, tem que usar um sistema de lentes, olha só, cilíndricas, que a espessura da lente é variável para o olho astigmático. Então, ela tem que tentar, digamos assim, compensar a curvatura irregular da córnea. Bom, nesse texto aqui você tem uma pequena leitura sobre isso, mas na prática veja como é complexo fabricar uma lente de óculos. No meu caso, a ótica tem que se preocupar em fazer uma lente para miopia e astigmatismo tudo junto, entendeu? Por isso, no meu caso, por mais que a lente seja bem feita, eu nunca terei uma visão 100% usando óculos, porque esses diferentes raios, essas diferentes lentes, essa diferente curvatura necessária não fica perfeita, não tem jeito. Mas quebra um bom galho e minha vida é bem melhor de óculos do que sem óculos, tá? Estrabismo é quando os dois olhos não conseguem simultaneamente visar o mesmo ponto. Para corrigir o estrabismo, você usa lente prismática, tem também exercícios e, em caso mais grave, cirurgia. É um defeito de visão aí que você consegue perceber de uma maneira até comum olhando para a pessoa estrábica. Presbiopia, vista cansada. Bom, a vista cansada, como eu falei anteriormente, ela acontece devido à dificuldade com a idade dos músculos ciliares conseguirem fazer a acomodação visual para o ponto próximo, para enxergar o texto de um livro, de uma revista, o texto na tela de computador, do celular, tá? Para corrigir isso, são lentes convergentes, como se fossem lentes de hipermetropia, ok? Quando a pessoa tem, como eu, vários defeitos de visão que não dependem da idade e no futuro eu terei a presbiopia, aí tem que usar um óculos chamado multifocal, que tem lentes para grande distância, miopia, astigmatismo, e uma parte da lente com pequena distância
para leitura apenas, tá? Óculos multifocal. Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.